Rafael, acho que a gente tem também um monte de pontos que eu até destaquei quando eu disparei aqui na minha linha de transmissão da entrevista do professor Afrânio Soares. Como eu disse, eu gosto muito de ouvi-lo, porque ele fala as opiniões diante da sua experiência de trabalhar em várias eleições, mas também diante de números. Alguns ele não pode revelar, são registros, são pesquisas que não estão registradas. No entanto, claro que dá a ele uma substância maior de conteúdo. Então, eu acho que de tudo que ele falou, e a gente já destacou na própria sexta-feira mesmo, mas o interessante é que ele faz a leitura sobre uma possível eleição de segundo turno, que um cenário de segundo turno favorece o governador Wilson Lima, e, portanto, a máquina, né? A máquina, ela é muito forte, a gente tem visto este mesmo cenário em várias outras eleições. Você vê que quando a eleição vai para o segundo turno, no primeiro turno é meio que um voo às cegas, né? Todo mundo vai disputando em condições do cenário, né? E da vontade do eleitor. Tudo bem, quando vai para o segundo turno, o candidato que está na máquina, ele consegue perceber mais facilmente onde ele não teve voto, onde ele foi mais frágil, e consegue fazer acenos, atuações com a sua base política, com a sua base eleitoral, de forma mais direta para sanar onde ele não teve voto, né? Então, assim, esse é um dado que acaba favorecendo no segundo turno a máquina, e quem está na máquina, que a gente tem visto historicamente, é quem passa no segundo turno, para o segundo turno e está na máquina, vence. Bom, mas o professor Afrânio coloca que há contextos diferentes, a gente tem falado isso também, contextos de rejeição e rejeição para todos os candidatos, Esse contexto torna esta eleição, é o diferencial desta eleição. Portanto, ele fala que o cenário de segundo turno favorece o governador Wilson Lima, desde que ele não tenha chegado no teto. O que é o teto? Ele fala que todo mundo tem o piso e o teto. Você tem uma quantidade mínima de votos e você tem uma quantidade máxima de votos. Dali para cima, o candidato não sobe mais quando ele tem muita rejeição, né? E isso é um cenário que atinge a todos os principais candidatos que disputam o governo do Amazonas, que estão colocados neste momento, pré-candidatos, Wilson Lima, Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Então, este cenário de segundo turno favorável ao Wilson Lima, desde que ele não tenha alcançado este teto. Bom, aí eu vou só destacar rapidamente outros pontos da entrevista. Ele fala que a máquina é forte, mas não faz milagre se o governador tiver alcançado um teto, se a rejeição dele for muito grande. Quando começa a eleição, Rafael, é natural que os candidatos sofram ataques. Quem está na máquina sofre sempre a maior quantidade de ataques, e aí precisa de gordura para queimar, né? Então ele fala que essa movimentação pré-campanha precisa dar uma gordura que possa ser queimada ao longo desta campanha, e também, claro, as previsões de subida. Isso aí são essas as variáveis que vão compor a disputa eleitoral e a campanha deste ano. Aí ele fala que os dois juntos, Braga e Amazonino, um atrapalha o outro, se eles vierem disputando como candidatos, porque um rouba eleitor do outro. E quem se beneficia, a gente até tratou isso semana passada aqui na coluna, é o pré-candidato Nicolau, né? Ele entra como uma terceira via. Se um atrapalha o outro, Nicolau poderá ter mais chance de crescer e se destacar nessa disputa de oposição ao governador Wilson Lima. Um outro dado importante, ele fala assim, sem Braga, Amazonino melhora nas disputas. Se o Braga retirar a candidatura, Amazonino vai melhorar nessa disputa eleitoral. Sem Amazonino, Braga se torna competitivo, as palavras de Afrânio, quer dizer, retirando a candidatura de Amazonino, o Braga também cresce. Um apoiando o outro não é a melhor combinação aos olhos da população. Achei interessante também essa frase, por quê? Porque a condição de um e outro retirar a candidatura não é que eles fiquem a ver navios, eles vão tentar fazer articulações, conjunturas que possam favorecê-los, caso algum decida desistir da candidatura. Mas esse cenário apresentado aí por Afrânio Soares indica que eles não podem aparecer no mesmo palanque caso queiram garantir todas esses levantamentos que estão mostrando as pesquisas para favorecê-los na disputa ao governo do Amazonas. Quer dizer, eles não ganham estando disputando, os dois disputando, mas também não ganham um apoiando o outro.
É interessante essa leitura. Ao se referir a Lula como ex-presidiário, a meu ver, Amazonino cortou qualquer possibilidade de ter algum tipo de apoio dele. O professor Afrânio é bem radical neste sentido. Eu percebi que no grupo do ex-governador Amazonino Mendes, eles consideraram aquilo um ponto falho. Ele não quis exatamente dizer que ele era um ex-presidiário, que ele é contra o ex-presidente Lula, mas essa palavra, né, escapando da boca dele, colocou um ponto negativo na opinião mais do grupo do Amazonino que dentro do PT mesmo, porque no PT já havia as rejeições em relação ao Amazonino já da época da filiação partidária, né? Esse é o momento que as candidaturas tentam demonstrar força com essa relação de apoio, a gente tem visto isso também tratar-se na coluna. Acredito em ser os candidatos no máximo ao governo, esses que estão postos, né? Vamos somar rapidamente, Rafael. A gente tem Amazonino, Eduardo, Wilson Lima, Ricardo Nicolau, Carol Braz. Nós temos também agora lançado o Henrique Oliveira, né? Mas claro que alguns podem se retirar e outros podem ser apresentados ainda. Inclusive o Ian Ivanovic, que esteve aqui com a gente, do PCdoB, diz que falta um nome progressista, ou um nome que represente o campo progressista. Bom, e é isso. Uma eleição de segundo turno favorece a máquina e o governador, mas se ele chegar no teto, perde a eleição. Todo mundo tem um teto e um piso de eleitores. Essa é também uma avaliação do Afrânio Soares.